Seja muito bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever e ativar as notificações, assim você fica por dentro de tudo o que acontece no universo do nosso glorioso. Agora, vamos ao assunto que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro. A denúncia feita pelo Peñarol contra o Botafogo traz à tona uma nova polêmica no contexto da Libertadores 2024, mesmo após a eliminação do time uruguaio. A acusação recai sobre supostos atos ofensivos e discriminatórios de torcedores botafoguenses na partida de volta das semifinais, disputada em Montevidéu. Segundo a denúncia, durante o jogo, alguns torcedores do Botafogo teriam feito gestos imitando mãos algemadas, o que teria sido interpretado como uma provocação. Esse gesto, segundo o Peñarol, faz alusão à detenção de mais de 200 torcedores do clube uruguaio no Rio de Janeiro, após confrontos durante o jogo de ida no Brasil. A Conmebol, ao tomar conhecimento da denúncia, abriu uma investigação oficial para apurar os fatos. A entidade máxima do futebol sul-americano já notificou o Botafogo, concedendo ao clube carioca um prazo até 18 de novembro para apresentar sua defesa formal. Caso seja confirmada a infração, o Botafogo poderá ser multado em até US$100 mil, cerca de R$579 mil. A sanção estaria baseada nos artigos 12.2 e 15 do Regulamento Disciplinar da Conmebol, que proíbem comportamentos ofensivos, discriminatórios ou que atentem contra a dignidade humana. O artigo 12.2 do Regulamento da Conmebol proíbe expressamente o uso de gestos, palavras ou outros meios que transmitam mensagens impróprias, políticas ou provocativas durante eventos esportivos. Já o artigo 15 estabelece punições mais severas para manifestações de discriminação, com sanções de no mínimo US$100 mil, podendo alcançar valores ainda mais altos em casos de reincidência. Tais artigos foram elaborados para coibir comportamentos que possam incitar violência, conflitos ou desrespeito entre torcedores e equipes. Este tipo de situação é comum em clássicos e partidas decisivas de torneios continentais, onde a rivalidade entre as torcidas é intensificada. Em competições como a Libertadores, onde o clima entre os clubes e suas torcidas muitas vezes ultrapassa o campo esportivo, comportamentos provocativos podem facilmente ser interpretados como ações discriminatórias, resultando em sanções. Para o Botafogo, porém, tal acusação é um desafio adicional na sua trajetória no torneio, visto que a Conmebol adota postura rigorosa quanto à disciplina e costuma aplicar punições exemplares. A defesa do Botafogo, neste contexto, provavelmente se concentrará em evidenciar que os gestos realizados não tiveram intenção discriminatória, tentando descaracterizar a provocação como uma ofensa passível de multa. Para evitar multas elevadas ou até consequências mais severas, como suspensão de torcedores em futuras partidas, é possível que o clube apresente argumentos sobre a interpretação do gesto, contextualizando-o como parte do ambiente competitivo do futebol. Para os torcedores do Botafogo, a denúncia gera um misto de surpresa e indignação, uma vez que muitos enxergam essas provocações como elementos comuns em partidas intensas. No entanto, em um cenário de crescente preocupação com atitudes discriminatórias e comportamentos que ferem a ética esportiva, as autoridades têm se mostrado cada vez menos tolerantes com tais manifestações. A pressão para que os clubes atuem como mediadores e coibam provocações de teor ofensivo é crescente. Esse caso representa um alerta para clubes e torcedores, ressaltando a importância de se adotar uma postura mais responsável e respeitosa, mesmo em momentos de grande emoção e rivalidade. A medida também reforça o compromisso da Conmebol em estabelecer uma atmosfera de respeito e civilidade nos estádios, preservando o espírito esportivo e a segurança dos torcedores. Uma pausa rápida na notícia. Se você quer continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo diretamente no seu YouTube, já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito. Valeu! Agora, voltando às notícias. Agora, vamos mergulhar em uma notícia que está chamando a atenção e gerando bastante discussão no cenário esportivo. Recentemente, o Flamengo divulgou seu balanço financeiro e trouxe à tona números impressionantes relacionados a contratações e comissões pagas. Em meio a um gasto considerável de R$30 milhões em comissões, um nome chamou a atenção: o argentino Alcaraz. Contratado por impressionantes R$110 milhões, vindos diretamente do Southampton, ele custou aos cofres do Flamengo uma quantia que não passou despercebida pelos rivais e, claro, despertou o interesse de outros clubes, incluindo o Botafogo. No entanto, além do valor investido, o que tem gerado discussão é a performance do meia argentino em campo, especialmente depois do recente empate contra o Internacional. Mas será que todo esse investimento está realmente valendo a pena? Para muitos torcedores do Flamengo, o montante investido em Alcaraz trouxe não apenas expectativas de desempenho, mas também uma certa ansiedade por resultados rápidos. Quando um clube desembolsa uma quantia tão alta em um jogador, a cobrança é imediata,
e os olhos se voltam a cada lance, cada toque na bola, cada decisão em campo. No caso de Alcaraz, o peso de sua contratação se transformou em uma pressão constante, alimentada por críticas e pela necessidade de justificar o investimento. Afinal, para um jogador com a experiência que possui, era esperado um impacto imediato e substancial no estilo de jogo da equipe. Mas, por enquanto, muitos questionam se ele conseguirá entregar o que se espera dele, ou se o Flamengo se apressou em uma contratação de risco elevado. A atuação de Alcaraz contra o Internacional acabou alimentando ainda mais essas discussões. Ele marcou o gol do empate, é verdade, mas parte da torcida não enxergou o desempenho como algo que realmente faça jus ao valor pago. Muitos esperavam uma participação mais ativa, mais brilhante, especialmente em momentos decisivos que poderiam ter dado a vitória ao Flamengo. Esse é um dilema clássico no futebol. Quando o preço de um atleta atinge níveis tão altos, sua margem de erro se torna mínima. Cada toque, cada passe, cada erro é amplificado aos olhos da torcida e da imprensa. E, em um jogo que terminou com um empate frustrante para grande parte da torcida, Alcaraz não conseguiu dissipar as dúvidas que pairam sobre ele desde que chegou ao clube. A torcida rubro-negra, acostumada a ver o clube gastando para se manter no topo, está atenta. No futebol brasileiro, o Flamengo tornou-se sinônimo de grandes investimentos, contratações de peso e resultados em campo. No entanto, o caso de Alcaraz pode indicar que nem sempre o sucesso é garantido apenas pelo tamanho do investimento. Isso levanta uma questão importante: até que ponto cifras expressivas são suficientes para garantir um bom desempenho? Alcaraz, sem dúvida, é um jogador talentoso, mas talvez ele precise de tempo para se adaptar ao ritmo e às exigências do futebol brasileiro, além de se ajustar à pressão constante que vem acompanhada do manto rubro-negro. Mesmo assim, o relógio está correndo, e a paciência da torcida é limitada. O Flamengo também reforçou seu elenco com outros nomes de peso. Michael e Alex Sandro chegaram sem custos de transferência, mas Gonzalo Plata, vindo por 50 milhões de reais, representou mais um grande investimento, consolidando uma estratégia ambiciosa para a temporada. É evidente que o clube quer manter sua relevância nas competições nacionais e internacionais, mas até que ponto esses gastos são sustentáveis? No meio disso, as rivais vão de olho nas movimentações do Flamengo, e os rumores sobre o Botafogo interessar-se por Alcaraz só aumentam a temperatura do mercado da bola. Para o Botafogo, que também tem feito investimentos para manter-se no topo e fortalecer seu elenco, Alcaraz poderia ser uma peça interessante. Afinal, um jogador que agrega experiência europeia e potencial ofensivo como ele traz consigo expectativas de reforço considerável. No entanto, vale perguntar, será que ele teria um impacto imediato no estilo de jogo do Fogão? A torcida do Glorioso, conhecida por sua paixão e exigência, talvez fosse mais cautelosa ao ver Alcaraz se integrar à equipe. Será que ele se adaptaria ao ritmo e aos valores do Botafogo? Além disso, não se pode ignorar o valor de mercado que jogadores com o perfil de Alcaraz atraem. Seria uma negociação cara para os padrões do Botafogo, que tem adotado uma política financeira cuidadosa e uma visão estratégica para crescer de forma sustentável. No entanto, o clube já mostrou que está disposto a investir, desde que o jogador se encaixe na filosofia e traga retorno em campo. Um nome como Alcaraz poderia elevar o nível do time, mas também exigiria um comprometimento financeiro que merece análise profunda. A torcida estaria disposta a ver o clube fazer esse tipo de aposta? Enquanto o Flamengo enfrenta a pressão de justificar seus investimentos, o Botafogo permanece de olho em oportunidades estratégicas no mercado. Qual é a sua opinião sobre uma possível chegada de Alcaraz ao Fogão? Será que ele se encaixaria no Glorioso e traria o retorno esperado? Ou o clube deve focar em outras opções e continuar sua busca por talentos que se encaixem melhor no orçamento e no projeto? Não deixe de acompanhar todas as atualizações aqui no nosso canal e aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do Glorioso.